Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre biodiversidade e sustentabilidade. Tema bastante interessante. Vamos aqui. A importância da biodiversidade. Biodiversidade, é a variedade de espécies de seres vivos existente em um determinado lugar ou no planeta como um todo. Então, esse é o conceito de biodiversidade. Então, a enorme biodiversidade que observamos nos diferentes ambientes da Terra se formou durante bilhões de anos, em processo de evolução. Ao longo desse processo, muitas espécies apareceram, ou seja, elas foram extintas. Então, em certos momentos da história da Terra, ocorreram extinções em massa, Então, ou seja, muitas espécies foram extintas em um curto período de tempo. Então, para muitos cientistas, atualmente está acontecendo mais uma extinção em massa, certo? Devido à ação antrópica, como a construção de estradas, cidades e fábricas, além disso, aquecimento global é outro fator prejudicial para a natureza. Então, assim, para os cientistas, como eu já havia dito, está acontecendo mais uma extinção em massa na história da Terra. Muitas espécies estão desaparecendo em um ritmo cerca de 100 mil vezes mais rápido do que o da extinção natural. Esse tipo de extinção acontece em um ritmo muito mais lento do que o da extinção em massa. E se deve, aos fatores de evolução biológica, como a seleção natural. Então, um animal é considerado extinto quando já não existe na natureza ou em cativeiro. Já um animal extinto na natureza é aquele encontrado apenas em cativeiro. Então, a extinção atual vem sendo provocada pelo ser humano, principalmente por meio da destruição dos ambientes naturais, como florestas e campos. No lugar da vegetação original, está sendo construídas estradas, como já havia dito, cidades e fábricas, estabelecimentos, cultivos também, pastagens. Então, atividades de exploração de recursos naturais, como a extração de madeira e de minério, também resultam no prejuízo das características originais do ambiente. Então, essas atividades também, provocam a retirada da vegetação, morte de animais nativos, a erosão do solo, poluição da água, entre outras consequências, certo? Então, além disso, os ambientes naturais também vêm sendo prejudicados por outros fatores, como já havia dito, o aquecimento global, que é o quê? Provocado pela queima de combustíveis fósseis, para o carvão, o petróleo e outros derivados. Então, isso são emitidos, através das fábricas, nos veículos e pelos gases emitidos nas queimadas das florestas e na criação do gado. Então, a destruição dos ecossistemas naturais coloca em risco também a sobrevivência dos povos que dependem diretamente dos recursos disponíveis nesses ambientes, como índios e quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, entre outros. Então, a destruição dos ecossistemas coloca em risco a sobrevivência desses povos, que são chamados povos e comunidades tradicionais, que são grupos com hábitos culturais característicos que possuem formas próprias de organização social e utilizam conhecimentos e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Além das comunidades indígenas, como eu já havia dito, os quilombolas, ribeirinhos e os seringueiros, que eles vão depender disso. Eles sobrevivem disso. As comunidades tradicionais, elas detêm um rico patrimônio cultural que inclui práticas de manejo, dos recursos naturais que podem ser valiosos na preservação dos ecossistemas, certo? Então, agora a questão da proteção da biodiversidade. Diante do aumento da destruição da vegetação nativa
e da maior ocorrência de extinções nas últimas décadas, foi necessário criar algumas medidas para proteger a biodiversidade. Entre essas medidas está o combate ao desmatamento ilegal, bem como a fiscalização do corte de árvores para a extração de madeira. Certo? Então, as autoridades devem verificar se a extração está sendo feita em uma área específica e se estão sendo respeitados os direitos das comunidades locais, as leis trabalhistas e a legislação ambiental. Para a preservação da biodiversidade, é preciso também combater a biopirataria, ou seja, o envio ilegal de plantas, animais e outros organismos para países estrangeiros interessados em utilizar esses recursos naturais para desenvolver medicamentos, cosméticos e outros produtos. Certo? Então, uma forma de evitar a biopirataria é criar leis que regulamentem a exploração da biodiversidade e fiscalizar o cumprimento dessas leis. Também é preciso estimular as pesquisas científicas locais com esses recursos naturais, certo? A criação de áreas naturais de proteção ambiental tem sido adotada no mundo todo como uma das principais estratégias para a conservação da natureza e manutenção da biodiversidade. Então, essas áreas visam preservar o equilíbrio ecológico que permite a sobrevivência de todas as espécies, inclusive a espécie humana, certo? Vamos aqui falar sobre as unidades de conservação. Unidades de conservação são áreas naturais com restrição de uso, regulamentadas e protegidas por leis. Então, o objetivo principal é conservar e valorizar os recursos naturais, como a biodiversidade e as fontes de água, certo? Então, há dois tipos de unidade de conservação, que é a unidade de conservação de proteção integral, não podem sofrer nenhum tipo de exploração econômica, nem consumo, coleta ou qualquer destruição dos recursos naturais. Nas unidades de conservação de uso sustentável, é permitido a exploração econômica dos recursos naturais, desde que realizada de forma planejada e sustentável, certo? Deve ser economicamente viável, socialmente justa e manter a biodiversidade do local e seus recursos favoráveis. Sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população de seus descendentes, preservando também a biodiversidade e a diversidade cultural. Então, embora seja importante garantir a preservação dos ecossistemas, é necessário conciliar, com o desenvolvimento econômico, que atende às necessidades do ser humano, certo? Então, para colocar em prática esse desenvolvimento, é preciso planejar as intervenções na natureza, empregar técnicas que diminuam os impactos ambientais e buscar maneiras de alcançar a igualdade social e econômica, certo? O conceito de desenvolvimento sustentável, ela relaciona diretamente ao conceito de capacidade de suporte. Então, o que é essa capacidade de suporte? É quando o ecossistema pode comportar as mudanças provocadas pelo ser humano, sem ter suas características significativamente alteradas. Então, a capacidade de suporte ajuda a determinar, por exemplo, o número máximo de pessoas por dia que podem percorrer uma trilha em uma floresta ou a quantidade de matéria orgânica que pode ser despejada em um rio. Então, o uso inadequado dos sólidos, recursos naturais e a má distribuição de renda e os hábitos de consumo de países desenvolvidos são algumas das questões que precisam ser resolvidas por meio de medidas coletivas para garantir um padrão de vida justo e sustentável a todos os habitantes do planeta. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que tenham compreendido, mas qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, certo? Obrigada pela atenção.